Dizem que o sangue é mais grosso que a água, mas eu aprendi da maneira mais difícil que o sangue também pode ser o veneno que mata uma família. Eu perdoei as traições da minha esposa para manter meu filho por perto, mas nunca imaginei que o homem na cama dela era o meu próprio irmão e que o menino que eu chamava de filho era, na verdade, o meu maior lembrete de uma traição que custou $2 milhões. Crescer na minha casa era como caminhar em um campo minado onde apenas uma pessoa tinha o mapa das minas, meu irmão mais novo, David. Desde o momento em que ele nasceu, o ar da nossa casa mudou. Para minha mãe, Helena, David não era apenas um filho, ele era o filho de ouro, uma criatura incapaz de errar, cujas travessuras eram vistas como espírito livre e cuja maldade era apenas curiosidade infantil. Eu era 2 anos mais velho, mas na hierarquia emocional da minha mãe, eu era apenas o protetor descartável de David. Aos 10 anos, a maldade de David deixou de ser travessura e se tornou sombria. Lembro-me do cheiro acre de queimado no meu quarto. Eu estava lendo, deitado de costas, quando senti um calor súbito e um estalo perto da minha orelha. David estava parado ao lado da cama com um isqueiro de cozinha, os olhos brilhando com uma excitação doentia enquanto tentava atear fogo ao meu cabelo. Eu gritei e o empurrei. O isqueiro caiu, queimando um buraco no meu tapete antes que o apagasse. Quando minha mãe entrou correndo, ela não perguntou se eu estava bem. Ela viu David chorando, lágrimas falsas que ele conseguia produzir sob demanda, e imediatamente se voltou contra mim. "O que você fez com ele, Léo? Por que ele está chorando?" "Mãe, ele tentou me queimar. Olha o meu cabelo, olha o tapete." "Oh, pare de ser tão dramático," ela disse, abraçando David e lançando-me um olhar de puro nojo. "Ele estava apenas brincando com fogo. Ele não sabia o que estava fazendo. Você é mais velho, deveria ter guardado os isqueiros. Você o assustou." Aquele era o padrão. David me batia e eu era punido por provocá-lo. David quebrava meus brinquedos e eu era chamado de egoísta por não querer compartilhar. Mas meu pai, Arthur, via tudo. Ele era um homem de poucas palavras, um engenheiro que acreditava em estrutura e justiça. Ele observava as cenas de favoritismo da minha mãe com uma mandíbula cerrada que denunciavam uma tempestade interna. Numa tarde de sábado, após David ter me dado um soco no estômago e minha mãe ter me mandado para o quarto por fazer cara feia para o seu irmão, meu pai entrou no meu quarto. Ele não me consolou com palavras doces. Ele sentou na beira da cama e colocou a mão no meu ombro. "Léo," ele disse com uma voz que parecia pedra bruta, "sua mãe tem um ponto cego quando se trata de David, mas o mundo não terá. Se você não aprender a se defender agora, as pessoas como ele vão queimar mais do que apenas do seu cabelo. Elas vão queimar a sua vida." Naquela semana, ele me matriculou em aulas de MMA. No início, eu odiei. Eu era um garoto quieto, preferia livros a combates. Mas meu pai ia todas as aulas. Ele ficava na lateral, observando enquanto eu aprendia a socar, a quicar e, mais importante, a não recuar. O tatame se tornou meu santuário. Enquanto David passava as tardes sendo mimado e ganhando tudo de mão beijada, eu estava sangrando, suando e aprendendo que a força não vem do favoritismo, mas da resistência. David tentou me intimidar novamente alguns meses depois. Ele veio para cima de mim com um bastão de brinquedo, esperando que eu me encolhesse como sempre fazia. Eu não me encolhi. Eu usei um movimento simples de defesa que meu treinador me ensinou, desarmando e colocando no chão em segundos. Ele começou a berrar, chamando pela mamãe. Minha mãe entrou como um furacão, pronta para me aniquilar verbalmente. Mas, pela primeira vez, meu pai se colocou entre nós. "Chega, Helena." David o tacou, Léo se defendeu. "Se você tocar um fio de cabelo do Léo por causa disso, teremos um problema sério." O tempo de passar a mão na cabeça de David acabou. A partir daquele dia, a casa se dividiu. Minha mãe e David de um lado, envoltos em uma bolha de mimo e ressentimento. Meu pai e eu do outro, unidos por um respeito silencioso. Eu achei que a luta tinha terminado ali. Eu não sabia que David estava apenas mudando sua estratégia. Ele percebeu que não podia mais me vencer fisicamente, então ele decidiu esperar até que eu tivesse algo que ele pudesse roubar. Anos se passaram.
Eu me tornei um homem focado, trabalhando duro para construir uma carreira estável e mantendo a disciplina que o MMA me deu, embora eu não lutasse mais competitivamente. David, por outro lado, tornou-se o mestre da manipulação. Ele entrou na faculdade paga integralmente pelo meu pai, sob pressão da minha mãe, e vivia uma vida de festas e irresponsabilidade, sempre voltando para casa para pedir dinheiro extra para emergências, que todos sabiam ser dívidas de jogo ou festas. Foi nessa época que conheci Karen. Ela era vibrante, bonita e parecia entender a dinâmica complicada da minha família. Quando a levei para conhecer meus pais, David estava lá, é claro. Lembro-me da maneira como ele olhou para ela. Não era um olhar de admiração, era o olhar de um predador vendo uma oportunidade. "Bela conquista, maninho", David disse, com aquele sorriso de lado que sempre me dava arrepios. "Espero que você consiga segurar uma mulher assim. Você sempre foi meio rígido demais, não acha?" Eu ignorei. Eu estava apaixonado. Casamos 1 ano depois. No início era perfeito. Ou eu queria acreditar que era. Eu queria tanto a família que nunca tive. Uma união baseada em amor real, não em favoritismo, que fechei os olhos para os sinais. Houve infidelidades, pequenas no início, mensagens suspeitas que ela explicava como colegas de trabalho insistentes. Eu a confrontei. Houve lágrimas, promessas de mudança. Eu a perdoei. Quando nosso filho Henry nasceu, eu senti que finalmente tinha meu porto seguro. Henry era tudo para mim. Seus olhos, seu sorriso, eu via o futuro neles. Para manter a família unida pelo bem de Henry, eu enterrei minhas suspeitas. Eu trabalhava horas extras para dar a eles a vida que mereciam. Enquanto isso, David estava sempre por perto. Ele aparecia na nossa casa sem avisar. Trazia presentes caros para Henry, provavelmente comprados com o dinheiro que ele tirava da nossa mãe, e agia como o tio perfeito. Minha mãe o usava como exemplo. "Veja como o David é carinhoso com o Henry Mel. Ele tem um coração de ouro. Você devia ser mais relaxado como ele." Meu pai, porém, permanecia cauteloso. Ele vinha nos visitar, brincava com Henry, mas seus olhos sempre buscavam os meus com uma pergunta silenciosa que eu não estava pronta para responder. Ele via a maneira como Karen e David interagiam. Ele via a tensão que eu tentava ignorar. A traição final não começou com um estrondo, mas com um sussurro de culpa. Karen começou a se afastar. Ela não conseguia mais me olhar nos olhos. O Henry estava crescendo e quanto mais ele crescia, mais as pessoas comentavam sobre como ele não se parecia comigo. "Ele tem os traços dos Miller, com certeza", diziam os parentes nos jantares de domingo. "Mas engraçado, ele parece mais com o David quando era pequeno do que com você, Léo." Eu ria, eu fazia piadas sobre genes recessivos, mas por dentro, o treinamento de MMA não conseguia me proteger do golpe que estava sendo preparado no escuro. A verdade estava prestes a sair, e ela não viria de uma investigação minha, mas da própria boca de quem eu mais amava. Houve uma quarta-feira que começou como qualquer outra, mas terminou sendo o marco zero da minha destruição. Cheguei em casa mais cedo. O Harry estava na casa da minha mãe, e a casa estava em um silêncio sepulcral que parecia pressionar os meus tímpanos. Encontrei Karen sentada no sofá da sala, no escuro. Ela não estava chorando. Ela estava apenas lá, como uma estátua de sal prestes a desmoronar. "Léo, precisamos conversar", ela disse, e o tom de sua voz me deu o mesmo alerta de perigo que eu sentia segundos antes de um combate começar. O frio na espinha foi imediato. Eu me sentei à frente dela. Eu esperava ouvir sobre um divórcio, sobre ela não estar mais feliz, ou talvez sobre mais uma aventura passageira. Eu estava pronto para perdoar de novo. Eu era um idiota pronto para lutar por um casamento que já estava morto. "Eu não aguento mais o olhar do seu pai sobre mim", ela começou, a voz trêmula. "Eu não aguento mais ver o David brincando com Harry e fingindo que tudo é normal." Meu coração parou. O nome do meu irmão na mesma frase que o do meu filho e uma confissão iminente criaram um curto-circuito na minha mente. "Do que você está falando, Karen?" perguntei, minha voz saindo num sussurro rouco. "Não foi só uma vez, Léo. Não foi um erro de uma noite. Tem sido o David. Desde antes do nosso casamento. Desde sempre."
As palavras dela eram como golpes de martelo. Cada frase arrancava um pedaço da minha realidade. Ela confessou que o caso deles era uma linha paralela à nossa vida. Eles se encontravam quando eu estava trabalhando dobrado para pagar as contas. Eles se encontravam quando eu achava que ela estava visitando os pais. E o Henry? A pergunta saiu antes que eu pudesse processar a dor. O Henry é meu, Karen. Olhe nos meus olhos e diga. Ela desviou o olhar. O silêncio que se seguiu foi a confirmação mais barulhenta que já ouvi na vida. Eu não sei, Léo. Eu realmente não sei. Mas as datas, as semelhanças, eu acho que ele é do David. Naquele momento eu entendi o que meu pai quis dizer sobre o fogo queimar a vida. David não queria apenas a minha esposa, ele queria a minha identidade como pai. Ele queria que eu criasse, amasse e financiasse o legado dele, enquanto ele ria da minha cara pelas costas. O filho de ouro tinha cometido o crime final. Ele profanou a minha casa e roubou o meu filho. Eu não gritei, não quebrei nada. O treinamento de MMA me deu uma calma perigosa em momentos de crise. Levantei-me, peguei uma pequena mochila com o essencial e caminhei até a porta. Léo, para onde você vai? Perguntou, começando a soluçar. Vou fazer o que deveria ter feito anos atrás, respondi, sem olhar para trás. Vou descobrir a verdade que o sangue esconde. Fui direto para a farmácia de plantão e comprei 2 kits de TNA. Um para mim, outro para o Emmy. Eu sabia que precisava da prova científica para apresentar ao meu pai, porque se dependesse da minha mãe, eu seria chamado de louco e David seria defendido até o fim. Passei a noite em um hotel olhando para o teto, sentindo cada célula do meu corpo se transformando em algo frio e implacável. A espera pelo resultado do DNA foi a semana mais longa da minha vida. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. A imagem do Henry, os seus primeiros passos, as palavras que ensinei, as noites em que o segurei no colo quando estava doente, passava na minha mente como um filme de terror. Eu o amava, mas agora esse amor estava manchado pela imagem do rosto do meu irmão. Quando o e-mail finalmente chegou, meus dedos tremeram. Probabilidade de paternidade, 0%. Ali estava o veredito. Eu não era o pai. O menino que eu chamei de filho por anos era o meu sobrinho. O fruto da traição do meu irmão com a mulher que eu prometi proteger. Foi até a casa dos meus pais. Eu sabia que David estaria lá, provavelmente jantando com o dinheiro que meu pai lhe dava. Entrei sem bater. A mesa estava posta. Minha mãe sorriu para mim, mas o sorriso morreu quando ela viu a minha cara. Meu pai largou os talheres e se levantou. Ele sabia. Ele sempre soube que algo estava errado. Léo, o que aconteceu? Minha mãe perguntou. Joguei os papéis impressos no centro da mesa, em cima do prato de David. Parabéns, David. O Henry é seu, em todos os sentidos. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som da respiração ofegante da minha mãe enquanto ela lia o documento. David tentou a sua tática de sempre. A negação arrogante. Léo, você tá louco. Isso é um erro. Você tá tentando me incriminar porque sempre teve inveja de... Eu não deixei ele terminar. Antes que ele pudesse se levantar, eu o prendi contra a cadeira. Não usei força excessiva, apenas a suficiente para que ele sentisse que o tempo das brincadeiras de criança tinha acabado. Eu tenho a confissão da Karen gravada, David. E tenho o DNA. Se você abrir a boca para mentir mais uma vez, eu esqueço que somos do mesmo sangue. Meu pai caminhou até o David. Ele não gritou. Arthur era mais perigoso quando falava baixo, fora da minha casa. Meu pai disse, pai, você não pode. A mãe não vai deixar. David gaguejou, olhando para Helena em busca de socorro. Minha mãe tentou intervir, as lágrimas já correndo. Arthur, por favor, é um erro. Eles são jovens, podemos resolver em família. Resolver? Meu pai se voltou para ela. Ele roubou a vida do irmão. Ele traiu a confiança mais sagrada que existe. Se você disser mais uma palavra em defesa dele, Helena, você pode fazer as suas malas e ir com ele. Foi a primeira vez que vi minha mãe recuar. O poder do filho de ouro tinha acabado. Naquela mesma noite, meu pai me levou ao seu escritório. Ele abriu o cofre e tirou o testamento original. Com uma caneta de tinteiro, ele riscou o nome de David. Eu trabalhei a vida inteira para construir o que temos, Léo. Eu queria dividir igualmente, mas não vou financiar o homem que destruiu o meu filho. David terá $1. Ele disse, escrevendo o valor no documento. Isso é para garantir que ele não possa contestar legalmente alegando que foi esquecido. Ele foi lembrado. E o valor do caráter dele é exatamente esse. $1. A herança, avaliada em quase $2 milhões entre propriedades, investimentos e seguros, seria integralmente minha. Mas naquele momento, o dinheiro parecia cinzas. Eu tinha ganho uma fortuna, mas tinha perdido meu filho. O divórcio de Karen foi rápido e brutal. Eu não quis nada, apenas a minha liberdade e a garantia de que eu nunca mais teria que olhar para o rosto dela ou de David. O mais difícil, porém, foi o Henry. Eu tive que cortar o contato. Cada vez que eu olhava para ele, eu via o David. Eu via a traição. Eu tive que ser o vilão da história para salvar a minha própria sanidade, deixando o meu filho para ser criado pelo pai biológico que nunca quis trabalhar um dia na vida.
A justiça, às vezes, não vem através de um martelo em um tribunal, mas através do silêncio de uma conta bancária vazia. Após a expulsão de David da casa dos meus pais, a realidade começou a fechar o cerco sobre ele de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. O filho de ouro descobriu, da maneira mais dura, que o brilho que ele ostentava era apenas o reflexo do dinheiro do meu pai. Sem a mesada generosa e com o pagamento da faculdade cortado imediatamente, David entrou em colapso. Ele tentou ligar para minha mãe, implorando, usando o Henry como escudo emocional, mas meu pai tinha assumido o controle total das finanças. Cada centavo que saía da conta da família era rastreado. Ele é seu neto, pai. Como você pode deixar o seu neto passar necessidade? David gritava ao telefone, segundo o que meu pai me contou depois. Ele é meu neto biológico, David. Meu pai respondeu com a frieza de quem corta um membro gangrenado. Mas você é o pai dele, e pais trabalham. Se ele passar necessidade, a culpa será única e exclusivamente da sua vadiagem. Procure um emprego. E ele teve que procurar. Sem formação concluída e com uma reputação manchada na cidade, o único lugar que aceitou David foi uma oficina mecânica de beira de estrada de um antigo conhecido de escola que adorou a oportunidade de ver o prodígio dos Miller limpando bracha de motores velhos. Enquanto isso, Karen estava vivendo o seu próprio inferno particular. Ela tinha trocado um marido provedor e uma vida estável por um amante que agora não conseguia pagar o aluguel de um apartamento de 2 quartos. Eles foram morar juntos por necessidade, não por romance. A paixão proibida, que parecia tão excitante quando era feita às escondidas, tornou-se uma rotina cinzenta de contas atrasadas e discussões sobre quem ia comprar as fraldas do Henry. Eu assistia a tudo de longe, como quem observa um incêndio em uma casa onde já morou. Eu sentia uma satisfação amarga, sim, mas era acompanhada por um vazio imenso. Para me curar, eu me enterrei no trabalho. A disciplina do MMA voltou a ser minha âncora. Eu chegava no escritório às 7 da manhã e saía às 10 da noite. Minha produtividade disparou. Eu não estava apenas trabalhando, eu estava reconstruindo os muros da minha alma. 2 meses depois da revelação, fui chamado à sala do meu diretor regional. Léo, temos observado seu desempenho. Você transformou sua dor em uma eficiência agressiva que nunca vimos antes. Queremos que você assuma a diretoria de operações da nova unidade. Era uma promoção com um aumento salarial significativo. Ironicamente, no momento em que David afundava na lama financeira, eu estava alcançando o ápice da minha carreira. O destino tem um senso de humor peculiar. Ele tirou de mim a família que eu amava, mas me deu os recursos para construir um império onde David nunca teria permissão para entrar. A traição de David não destruiu apenas o meu casamento. Ela abriu uma cratera no casamento dos meus pais, que 40 anos de história não conseguiram preencher. Minha mãe, Helena, estava definhando. Para ela, admitir que David era um monstro era admitir que sua vida como mãe tinha sido um erro. Certa noite, fui jantar com meu pai. Helena não estava na mesa. "Onde está a mãe?" perguntei. Meu pai suspirou, parecendo mais velho do que nunca, sob a luz amarela da sala de jantar. "Ela está no quarto. Descobri que ela estava escondendo dinheiro no fundo das gavetas de mantimentos para levar para o David. Ela vendeu algumas joias que eu dei a ela para pagar o aluguel daquele apartamento imundo onde ele e a Karen estão morando." Senti uma pontada de raiva, mas também de pena. E o que o senhor fez?" Meu pai olhou para mim com uma determinação que eu nunca vira antes. "Eu dei a ela um ultimato, Léo. Eu disse que o amor dela pelo David estava se tornando cumplicidade no crime que ele cometeu contra você. Eu disse a ela: Helena, se eu encontrar mais 1 centavo saindo desta casa para o David, ou se eu descobrir que você o visitou escondida de novo, eu entro com o divórcio amanhã de manhã." Aquilo foi um choque. Meu pai era um homem tradicional, o tipo que acreditava em até que a morte nos separe. Mas David tinha cruzado uma linha que tornava a coexistência impossível. Ele não era apenas um filho errante, ele era o destruidor da paz da família. Arthur deixou claro que não ia permitir que o veneno de David continuasse a ser alimentado pelas mãos da nossa mãe. Helena escolheu ficar, não por amor ao meu pai, talvez, mas por medo da solidão e da pobreza. O filho de ouro tinha finalmente perdido sua última fonte de suprimento. Enquanto isso, eu comecei a terapia. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Falar sobre o Henry era como remover estilhaços de vidro de uma ferida aberta. "Você sente que o abandonou?" a terapeuta perguntou em uma sessão. "Eu sinto que eu morri", respondi.
O Léo, que era pai do Henry, morreu naquele dia. O menino que está lá com o David, eu não sei quem ele é. Eu olho para as fotos dele e vejo o rosto do homem que tentou queimar meu cabelo quando eu era criança. Eu vejo o homem que dormiu com minha esposa na minha própria cama. A terapia me ajudou a entender que eu não estava sendo cruel, eu estava sobrevivendo. Eu não podia ser pai de um lembrete vivo da maior traição da minha vida. Eu precisava me separar daquela linhagem de dor para que um dia, quem sabe, eu pudesse ser pai de alguém que fosse realmente meu, não apenas no sangue, mas na alma. Eu estava sozinho, mas pela primeira vez eu estava seguro. As pessoas que podiam me ferir tinham sido desarmadas. David estava na oficina, Karen estava na miséria e eu estava no comando do meu destino. O testamento de $2 milhões estava guardado no cofre do meu pai. Um lembrete constante de que, no final das contas, o caráter tem um preço, e o do David valia exatamente $1. Houve um momento, cerca de 6 meses após o corte total de contato, em que precisei passar pela oficina onde David estava trabalhando. Meu carro precisava de uma peça específica que só aquele estabelecimento tinha em estoque imediato. Eu poderia ter enviado alguém, mas uma parte de mim, talvez a parte que treinou MMA por anos para encarar o medo de frente, precisava ver o filho de ouro em seu novo habitat. Estacionei meu SUV novo em frente ao galpão enfumaçado. O contraste era quase cômico. Eu usava um terno sob medida, recém-saído de uma reunião de diretoria. David estava debaixo de um caminhão velho, com o rosto manchado de óleo e as mãos calejadas. Quando ele saiu debaixo do veículo e me viu, o tempo pareceu parar. Não havia mais o sorriso arrogante, não havia mais a postura de quem era o dono do mundo. Havia apenas um homem exausto e amargurado. "Veio tripudiar, Léo?" Ele perguntou, limpando as mãos em um pano tão sujo quanto seu macacão. "Veio ver como é a vida de quem você destruiu?" "Eu não destruí você, David", respondi, mantendo a voz calma, o que parecia irritá-lo ainda mais. "Você colheu o que plantou, eu apenas parei de adubar o seu jardim de traições." Ele se aproximou e por um segundo vi o brilho daquele garoto de 10 anos que tentou queimar meu cabelo. "A Karen tá infeliz, sabia? O Henry chora por você. Ele não entende por que o papai sumiu. Você é um covarde por abandonar uma criança." Aquelas palavras foram feitas para doer, para me desestabilizar. Mas eu tinha aprendido na terapia que a culpa de David era uma arma sem munição. "O Henry chora porque vive em um ambiente de caos que você e ela criaram", retruquei. "Ele não é meu filho, David. Ele é o seu maior crime. E o fato de você tentar usar a dor dele para me atingir só prova que meu pai estava certo. Você não vale o papel onde o testamento foi escrito." David avançou um passo, mas parou quando me mudei para uma base de luta instintiva. Ele se lembrou das aulas de MMA que ele sempre zombou. Ele sabia que sem o escudo da nossa mãe, ele era apenas um homem pequeno em um galpão sujo. "O pai vai morrer e você vai ficar com tudo. $2 milhões e eu vou ganhar $1. Isso é ilegal. Eu vou contestar." "Conteste", sorri. "Gaste o pouco que você ganha com advogados que vão te dizer o que eu já sei. O pai foi meticuloso. Você foi lembrado, David. Ele só atribuiu a você o valor exato do seu caráter." Saí daquela oficina sem olhar para trás. Ver David naquele estado não me deu a alegria que eu achei que daria. Deu-me apenas uma confirmação silenciosa. O filho de ouro era apenas um pedaço de ferro pintado que, sob a pressão da realidade, finalmente tinha começado a enferrujar. Hoje, quando olho para trás, percebo que a traição de David e Karen foi a cirurgia brutal que eu precisava para remover o câncer da minha vida. O processo de recuperação não foi linear. Houve noites de raiva e manhãs de luto. Mas o resultado final é uma paz que eu nunca conheci enquanto tentava manter as aparências. Minha vida hoje é marcada pela estabilidade. Minha promoção consolidou minha posição na empresa e morar sozinho em um apartamento que reflete apenas os meus gostos e a minha ordem tem sido terapêutico. Eu frequento a terapia semanalmente. Aprendi que perdoar não significa deixar a pessoa voltar para sua vida. Significa apenas não carregar mais o cadáver dela nas costas. Minha relação com meu pai tornou-se o pilar mais forte da minha existência. Arthur e eu passamos os fins de semana pescando ou trabalhando em projetos de marcenaria. Ele raramente fala sobre David, mas o orgulho em seus olhos quando me vê agora é o reconhecimento que eu busquei durante toda a minha infância. Ele é um homem que escolheu a integridade sobre o favoritismo biológico, e essa é uma lição que levarei para sempre.
Quanto à minha mãe, Helena, ela permanece na casa grande com meu pai. O clima entre eles é de uma trégua armada. Ela cumpre o ultimato, nunca mais enviou dinheiro ou visitou David. No entanto, eu sei que ela chora em silêncio. Ela é a vítima colateral de um monstro que ela mesma ajudou a criar. Eu a visito, mas a nossa relação nunca mais terá a mesma leveza. Há sempre o fantasma de David em nós, o filho que ela amou demais e que acabou por incendiar a própria família. David e Karen ainda estão juntos, não por amor, mas porque são os únicos que sobraram um para o outro. Karen trabalha em uma loja de departamentos local e David continua na oficina. Eles criam Henry em um pequeno apartamento alugado. Recebi notícias de que David tentou pedir empréstimos em meu nome, usando documentos antigos, mas meu sistema de alerta de crédito barrou a tentativa imediatamente. Ele nunca vai mudar. Ele sempre será o predador à espreita de uma oportunidade fácil. Henry agora é uma página fechada na minha história. Algumas pessoas me chamam de frio por ter cortado o contato, mas essas pessoas nunca tiveram que olhar para o rosto de uma criança e ver a prova viva de que seu irmão dormia com sua esposa. Desejo que ele tenha uma vida melhor do que a que David teve, mas essa não é mais a minha responsabilidade. Minha responsabilidade é com o homem que vejo no espelho. O testamento de meu pai permanece inalterado. Os 2 milhões de dólares estão lá, destinados a financiar uma vida de propósito e lealdade. E o $1 de David? Meu pai fez questão de emoldurar uma nota de $1 no seu escritório com a inscrição: o preço da traição. É um lembrete para qualquer um que entre naquela sala de que a lealdade é um ativo mais caro do mundo e que sem ela você é apenas um mendigo emocional. Eu aprendi que a família não é apenas sobre quem compartilha seu DNA, é sobre quem compartilha seus valores, é sobre quem te protege quando você está vulnerável e quem celebra quando você está no topo. David era meu irmão de sangue, mas ele nunca foi minha família. Estou pronto para o que vier a seguir. Talvez uma nova relação, talvez novos desafios profissionais, mas desta vez entrarei com os olhos abertos. Não perdoarei infidelidades em nome de uma falsa estabilidade. Não ignorarei meus instintos para agradar a uma mãe cega pelo favoritismo biológico. A chama que David tentou acender no meu cabelo quando eu era criança acabou por forjar um homem de aço. Ele queria me queimar, mas apenas me purificou. A traição dele me custou uma esposa e um filho, mas me devolveu a mim mesmo. E esse é um retorno sobre o investimento que nenhum $1 milhão poderia comprar. A vida continua, e para David ela continua exatamente onde ele merece. No chão da oficina, tentando consertar máquinas velhas enquanto a sua própria alma permanece irremediavelmente quebrada. Eu venci, não porque fiquei com o dinheiro, mas porque recuperei a minha alma.